e abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Aqui a outra palavra que diz: ele não se esquecerá da aliança que fez sob juramento com seus antepassados. E a palavra aqui importante é aliança. O Senhor fez uma aliança com o seu povo. Você sabe disso, né? Desde lá de Abraão, Deus fez uma aliança. Você será pai de muitas nações. E por aí veio vindo, né? E Deus sempre foi, Deus sempre honrou com a sua aliança que fez com o seu povo. Deus, quando a gente fala sobre aliança, nós sabemos que precisa haver um compromisso das duas partes, né? Já fiz várias cerimônias de casamento e uma das coisas que a gente fala para os casais é que esta aliança é um compromisso de ambas as partes. E sem dúvida nenhuma, trazendo para a nossa vida espiritual, esta aliança Deus já fez. E nós também devemos cumprir, né, com a nossa palavra, com o nosso compromisso com o Senhor. E sem dúvida Ele vai abençoar as nossas vidas. Tenha essa expectativa no seu coração e eu tenho certeza que o Senhor estará com você, jamais vai te abandonar e Ele vai cumprir com a sua palavra, com a aliança que Ele fez com cada um de nós. Vamos orar, pedir que as bênçãos de Deus estejam sobre nossas vidas neste dia, nesta manhã, e que Ele abençoe grandemente esse culto. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, nesse primeiro dia da semana, onde nós podemos começar, ó Deus, a nossa semana, o nosso dia, e é o melhor lugar, ó Deus, onde nós podemos estar. Sem dúvida, há lugares maravilhosos de nós estarmos no nosso lar, junto com a nossa família. Há lugares de lazer, de passeio, mas a Tua casa, ó Deus, é a casa do nosso Pai, é onde o Seu povo se reúne para justamente adorar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, para ouvir uma palavra, para ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, em tudo que vai acontecer aqui, ó Pai, possa falar ao nosso coração, que verdadeiramente nada venha atrapalhar de nós ouvirmos a Tua voz, que nós não nos percamos em distrações, mas o nosso foco esteja no Senhor, na Tua palavra, nos louvores, nas orações, enfim, ó Deus, tudo que vai acontecer aqui, que o Senhor fale de forma especial no nosso coração, pois sabemos, ó Deus, que muitos de nós ansiamos, nós desejamos ouvir a Tua voz. Muitos de nós, ó Deus, viemos aqui para isso, para escutar a voz do Senhor. Que ninguém saia daqui deste lugar sem escutar a Tua palavra, a Tua voz, ó Deus, a Tua direção. Por isso, Pai, arranca do nosso coração tudo aquilo que quer atrapalhar, Deus. Qualquer pensamento de preocupação, ansiedade, inquietações, ó Deus, arranca do nosso coração para que o nosso coração esteja livre para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Abençoa este culto, abençoa cada um que veio aqui para este lugar, aqueles que nos acompanham na transmissão da internet, Pai, que o Senhor esteja presente na vida de cada um de nós, Pai. Que Teu nome seja honrado e glorificado nesta manhã. Aceita, Senhor, a nossa oração, os nossos louvores, tudo que vamos fazer aqui, que seja para a honra e para a glória do Teu nome. Pois como diz a Tua palavra que foi lida, Senhor, Tu fizeste uma aliança conosco e nós também queremos cumprir com a nossa parte, Te adorar, fazer o nosso melhor, cumprir, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, Pai, capacita-nos a fazer a Tua obra, capacita-nos, ó Deus, a sermos instrumento nas Suas mãos, pois nós sabemos, ó Deus, que a aliança que o Senhor fez, a Tua palavra, ela não volta atrás, ela não volta vazia, e nós também, ó Pai, como servos, filhos do Senhor, também devemos cumprir com a aliança que um dia fizemos contigo. Abençoe esse culto, as nossas vidas, pois nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor e antes de louvar, cumprimenta aí quem está do seu lado, dê um abraço, um aperto de mão, desejando um ótimo dia na presença do Senhor.
como está jantido, Pai, vem. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Amém. Quantos vieram para adorar a Deus aqui nessa manhã? Glória a Deus. Pode se assentar um instante e as crianças podem vir aqui na frente. Nós vamos orar por elas. Nós sempre temos esse hábito de orar pelas crianças, pelo culto que elas vão ter agora. Os adultos ficam aqui, as crianças vão lá. E nós, como igreja, devemos orar sempre pelas crianças, né? Aqui é só um aperitivo, né? Assim, para a gente lembrar de orar por elas, mas ore na sua casa pelas crianças durante a semana. Lembrando, enquanto elas estão vindo, nós temos escola bíblica dominical, tá bom, meus irmãos? Depois do culto, todo domingo, a não ser o dia da ceia, nós temos escola bíblica, e é um convite para você participar, estar aqui conosco, tá bom? Para aprender mais da palavra de Deus. Nós nos dividimos em classes, né? Adultos, adolescentes, jovens, então participe para você aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje tem, tá bom? Tá bom, igreja? Amém? Vamos orar, estenda suas mãos para abençoar a vida delas. Fica aqui, ó, juntinho com seus amiguinhos, e vamos orar por eles. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela vida das crianças, ó Deus, e colocamos cada uma delas em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor continue dando a direção, a orientação que elas precisam, Pai. Pois sabemos, ó Deus, o quanto é difícil aí fora, as lutas que elas também têm dentro dos seus corações. E hoje, o domingo, elas estão aqui para aprender a Tua palavra. Que essa semente que será plantada possa crescer no coração delas, para que elas possam, ó Deus, ser homens e mulheres do Senhor, Pai. Abençoa suas vidas, suas famílias, seus lares, ó Deus. Esteja presente também na vida de cada um deles que fazem parte de suas vidas. Abençoa os professores, voluntários do Ministério Infantil, que o Senhor também possa usar a vida de cada um deles como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos com Deus. Nós temos a participação, né? A apresentação não, eu vou fazer um convite para a igreja, tá bom? Porque pelo que eu ouvi as músicas, né? Hoje eu não sei se você ia falar alguma coisa, mas eu já estou falando. Mas queria convidar os adolescentes, a banda, né? Os juniores, quem tiver aí da banda, pois eles vão ter uma participação. Uma apresentação é quando nós assistimos alguma coisa, né? Nós vamos em algum lugar e a gente assiste, né? Mas eu quero convidar a igreja a participar, tá bom? Porque eles vão louvar ao Senhor, eles prepararam aí algumas músicas. Então, para eles também não ficarem tão tímidos, né? Porque para muitos aqui é a primeira vez de alguém, de todo mundo? Sério? Ó, a do Fê não, o Fê já toca um tempinho. Gic não. A Giovana também toca, já um tempo. Ó, Felipe. Ah, legal, isso aí, que bom. Temos aí os meninos, os meninos do teclado. Os dois João. Tá bom? A Lu também, né? A Manu, a Flora. Legal, Deus abençoe vocês, o Fê e o Dani lá, hein? O Dani é convidado da nossa igreja. Tá bom. Vamos ficar de pé então, irmãos, para ajudá-los. Ajudar não, vocês vão mandar bem, com certeza, mas para a gente participar desse momento de louvor e adoração, tá bom? Deus abençoe nossos Toda jovens. honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, ainda na apresentação de Páscoa, a gente vai cantar louvores aqui, e a gente gostaria que a igreja agradecesse o nome de Deus conosco, amém? Então vamos começar tudo certinho?
Ele que venceu a morte. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Invencível, declare. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Se é para Jesus, aplauda ele mais forte. A palavra de Deus, ela diz em Filipenses, para nós orarmos, né? Termos um momento de intercessão diante dessa canção que fala que poderoso é o nome de Jesus. E lá em Filipenses capítulo 2, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre, olha só, todo o joelho, nos céus, na terra, escute isso, debaixo da terra. Ninguém vai ficar sem se dobrar diante da grandeza de Jesus. Ninguém. Escute isso, esse versículo está em Filipenses capítulo 2, verso 10 em diante. Todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos um dia irão se dobrar à grandeza, à majestade de Jesus. E aí continua dizendo o versículo: e toda língua confesse, não é confessará, confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Aqui está dizendo, e toda língua confesse. Nós já estamos confessando que Jesus, Ele é poderoso. Nós já estamos adorando a Deus, dizendo que Ele é grandioso. E nós vamos confessar também, dizendo nas nossas orações, que Ele é grande para nos ajudar naquilo que nós precisamos, nas nossas lutas, nos nossos desafios do dia a dia. Agora é o momento de nós orarmos juntos, como igreja, intercedermos. Talvez você traga alguma necessidade no seu coração, algum problema, uma questão profissional, financeira, na sua saúde, enfim, alguém da sua família precisa de oração. Vamos nos unir agora, fazendo isso, feche seus olhos, vamos falar com Deus.
que você possa agora, se possível, dar a mão aí para quem está do seu lado, se junte com essa pessoa mais próxima de você, você possa, nesse momento, estar orando, fazendo grupos aí, dupla de oração, enfim, mas não fique sozinho e comece a orar, comece a interceder, comece a colocar na mão do Senhor aquele que é poderoso para ajudar nas nossas necessidades. Acabamos de ler aqui esse versículo. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a abrir a sua boca, a confessar que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele tem todo o controle nas suas mãos, que Ele está na direção dos nossos passos, das nossas vidas. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor, comece a interceder pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus negócios. Agora é um momento em que nós nos achegamos na presença de Deus em oração, crendo que Ele pode fazer um milagre na nossa vida. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos como igreja, Pai, confessando, dizendo que Tu és grandioso, poderoso, assim como essa canção acabou de ser ministrada, Pai. E assim nós reforçamos, ó Deus, através da Tua palavra, que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Jesus Cristo é o Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, declarando que as nossas lutas não são nada diante do Senhor. Elas para nós podem ser grandes, mas para o Senhor são pequenas, ó Pai. Por isso nós pedimos a Ti, ó Deus, venha com a Tua ação, venha com o Teu agir, ó Pai. Venha intervir, ó Deus, sobre a vida de cada um aqui que está clamando por si mesmo, talvez pelos familiares, ou por outras áreas, ó Deus. Nós pedimos a Ti, Pai, que venha, Senhor, agir com milagre, mudanças, transformação, ó Deus, portas abertas, multiplicação, saúde, ó Deus, enfim, ó Pai, venha agir na vida, no meio do Teu povo, Senhor. Quantos aqui entraram, Senhor, talvez com as lutas que passou durante a semana, talvez foi uma semana pesada, uma semana de desafios, uma semana, Senhor, aonde ele ou ela disse: eu não aguento mais. Mas nós estamos aqui, Pai, para declarar que o Senhor é aquele que renova as nossas vidas, renova as nossas esperanças, renova a nossa fé, Senhor, porque há um Deus que nós cremos, que cuida de nós, Pai. Por isso, cada um que está aqui orando, intercedendo, Senhor, possa sair deste lugar cheio da Tua presença, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta o Teu poder, ó Pai, sobre as nossas vidas. Sim, ó Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque, ó Pai, nós talvez já tentamos fazer de tudo, mas o Senhor é aquele que vai à nossa frente, guiando os nossos passos, nos dando a Tua direção. Oh Pai, enquanto o milagre não acontece, acalma o nosso coração, Senhor. Tira toda a ansiedade do nosso coração, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Talvez não seja o momento do milagre, então, ó Deus, traz paz no nosso coração. Nos ajuda, ó Senhor, em meio à tempestade, a confiar, a não tirar os olhos do Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor em algum momento da nossa história, da nossa vida, vai fazer um milagre, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus misericordioso. Nós oramos e colocamos tudo nas Tuas mãos, acreditando pela fé que o Senhor irá nos ajudar, irá abençoar cada um que está aqui, Pai. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Vamos adorar ao Senhor. Levanta as suas mãos. Adore a Deus. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome
desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Parabéns, hein? Primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês. Pode se assentar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Ore, né? Pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças que já foram lá no Ministério Infantil. Que Deus esteja abençoando todas as faixas etárias aqui da nossa igreja. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, agora através do nosso dízimo, da nossa oferta. Queria deixar aqui um versículo da palavra do Senhor com os irmãos, que está em Gênesis capítulo 14, verso 20. Nós vamos ler esse versículo para ministrarmos aqui esse momento tão especial do dízimo e da oferta, porque nós sabemos que através do nosso dízimo, da nossa oferta, nós também adoramos o nosso Deus. E diz assim o versículo: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Amém, meus irmãos? Nós sabemos, né, estamos aqui sempre falando da importância do dízimo e da oferta. E desses exemplos maiores para nós, a gente tem isso no Novo Testamento, no Antigo Testamento, hoje agora com o personagem Abraão. Abraão, né, que foi um grande homem de Deus, conhecido como o pai da fé, teve várias experiências com Deus, e aqui, né, deixa claro para nós que ele tinha inimigos, e ele venceu os seus inimigos. E uma das formas dele agradecer, né, foi entregar o seu dízimo. Você sabia que quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós também estamos demonstrando gratidão a Deus, né? Então, que você continue sendo uma pessoa, um irmão, um servo de Deus, que glorifica e que tem um coração agradecido, né? A gente sabe que a ingratidão, ela só traz coisas ruins para nós, e quando nós entregamos o nosso dízimo, nossa oferta, nós demonstramos que temos gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. No momento do dízimo, da oferta, você pode sair do seu lugar, trazer o seu envelope. Nós também temos o QR Code aí nas costas das cadeiras. Se ficar mais fácil para você, só apontar a sua câmera, vai ser direcionado para o nosso Pix. E temos a maquininha lá atrás também. Então, fique à vontade para você abençoar a casa, a obra de Deus, tá bom? Teremos também as intercessoras, como sempre, estão aqui para receber os seus pedidos de oração, que são orados durante a semana. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que são trazidas no teu altar. Obrigado pelos irmãos, pelas vidas que continuam sendo gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Assim como Abraão deu o dízimo, uma demonstração de gratidão ao Senhor pela vitória sobre os seus inimigos, assim também queremos, Pai, vencer os nossos inimigos e ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Quais são os nossos inimigos hoje, Pai? Talvez seja o medo, seja a dúvida, seja o receio. Que o Senhor nos dê vitória sobre essas coisas, Pai, e com muita alegria nós podemos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta para glorificar o teu santo e precioso nome. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e lembrando, enquanto a equipe aqui está se preparando, pode ficar de pé, igreja. Lembrando que hoje à noite, tá bom? Nós vamos também ter uma
continuação da Páscoa, tá bom? Então, tem muitas pessoas envolvidas nesse musical, além das crianças, tá bom? Além do Ministério Infantil, nós temos outras pessoas que estão envolvidas nesse musical. Então, venha participar, tá bom? À noite, às 18h30, para que você também seja edificado, né? Dando continuação naquilo que nós começamos no domingo passado, lembrando da nossa Páscoa, da ressurreição de Jesus. Vai ser um grande culto, então não falte, aproveite essa tarde para convidar alguém e participar conosco do culto da noite, o musical, cantando as histórias da Bíblia. Vai ser bênção, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
ser usado. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém, glórias a Deus. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Mateus 8, de 5 a 13. Nós já cantamos, entre outras músicas, que o nome de Jesus é poderoso. Eu gostaria de falar hoje sobre o poder da fé em Jesus. Poder da fé em Jesus. Eu creio que nada é em vão. Deus está nos direcionando para pensarmos no poder de Jesus. O poder da fé em Jesus. Lá em Mateus 8, de 5 a 13. Mateus 8, de 5 a 13, que fala quando um centurião ele demonstra fé. Diz assim, a partir do versículo 5. Mateus 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo fora curado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por estarmos participando desse culto, por nós estamos já percebendo nas orações, nos cânticos, reforçando em nossa mente que o nosso Deus é poderoso, Deus, que realmente possamos aumentar em fé, a nossa fé essa manhã, Deus, crendo que Deus pode realizar tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós achamos que é impossível, aquilo que é difícil, crendo que Deus está na direção das nossas vidas. Por isso também continue falando no nosso coração agora, em nome de Jesus, amém. Os irmãos poderem sentar? Como eu já disse, o poder da fé em Jesus, né? Nosso Deus é poderoso. E nós vemos aqui a história de um homem, de um centurião, que ele demonstrou a sua fé em Jesus, né? Aqui em Mateus 8, diz que o centurião dirigiu-se a Jesus diretamente. Se você for lá em Lucas, já diz que não foi o centurião diretamente, ele pediu por alguns servos deles irem falarem com Jesus, né? Às vezes são versões diferentes, mas na verdade é o mesmo sentido. De uma forma ou de outra, o centurião, ele dirigiu-se a Jesus, ou ele diretamente, ou pediu, como diz lá em Lucas, para os servos deles irem até Jesus. O centurião, ele não era um judeu, ele não era uma pessoa da religião judaica, que seguia o Antigo Testamento, né, a Torá. Ele era um comandante de soldados romanos. Centurião significa que ele comandava um grupo de 100 soldados. Ele tinha, com certeza, a gente vê pelo contexto aqui, ele tinha uma boa estima pelos, pelo povo judeu, tanto que lá em Lucas 7, versículo 4, quando também fala dessa história, diz que ele chegou até a edificar uma sinagoga, ou seja, ele tinha, pela religião judaica, pelo povo de Deus, ele tinha uma boa estima, mas ele em si não era judeu, tanto que ele mesmo aqui, ele se considera indigno de Jesus, né? Cerimonialmente. De repente ele conhecia a lei judaica, mas ao mesmo tempo,
como ele não era judeu, ele se sentia indigno. Então, de alguma forma ou outra, algumas versões vão dizer que ele pediu para os anciãos ir falarem com Jesus, e de um jeito ou de outro ele também diz aqui que no versículo 8, que ele não merecia receber Jesus debaixo do teto dele. Então ele tinha um grande respeito, mas ele em si não era um judeu. Mas o que interessa aqui é que ele tinha fé em Jesus. Olha só, ele foi até Jesus. Interessante que nem foi diretamente por ele, foi por um servo dele. Mas ele tinha muita fé em Jesus. Ele, mesmo não sendo aquele judeu tradicional das leis, mesmo sendo um romano, mesmo sendo um comandante de soldados, os romanos, como você falou a história, eles tinham outros deuses, mas a fé dele estava direcionada para Deus e direcionada para Jesus. Até os judeus, se você for ler aqui, no fala do versículo 10, no versículo 12, né, quando fala aos súditos do reino, aqui vai citar que os judeus, eles tinham alguma dificuldade para crer em Jesus ainda. Até hoje tem, mas eles tinham dificuldades, eles duvidavam, será que esse é o Messias mesmo? Eles eram um pouco incrédulos em relação aos milagres de Jesus, mas esse homem que não era um judeu, no sentido de nascimento, era apenas alguém que estava se aproximando, ele tinha muita fé em Jesus, e ele tinha uma necessidade. Lá no versículo 5 diz, ele foi a Jesus pedir ajuda. De alguma forma ou de outra, a gente não sabe todo o contexto dele anterior, ele tinha fé em Jesus. Ele sabia que aquele Jesus poderia mudar a situação do servo dele, que no versículo 6 fala, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Ele tinha alguém de grande estima na casa dele, que estava com uma doença, creio, incurável. Ele sabia que não havia outra forma, um paralítico, alguém que estava sofrendo muito. E ele tinha essa fé que ele podia ir em Jesus. O que nós podemos aprender com essa fé desse homem? Que era um centurião, que era um comandante romano, mas que foi com muita fé. E aqui a Bíblia vai dizer que ele tinha até mais fé do que o próprio povo de Deus. O que a gente pode aprender? Primeiro, que a fé não é limitada pela experiência religiosa. Ele, na verdade, não era um judeu, mas ele tinha muito mais fé do que os próprios judeus. Quando diz assim, que lá no versículo 10, quando Jesus fala, não encontrei Israel, ninguém com tamanha fé. Tinha muitas pessoas que conheciam muito mais sobre Deus, tinha muitas pessoas que vinham de uma tradição, conheciam sobre Moisés, conheciam sobre aquela parte que a gente chama hoje de Antigo Testamento, mas não tinham a fé que esse homem tinha. Ele não tinha uma grande experiência religiosa anterior com os judeus, ele não vinha de uma tradição, mas ele tinha muito mais fé. A gente vê aqui que a primeira coisa, a fé ela não é limitada pela nossa experiência religiosa. Às vezes é possível que uma pessoa que está há muito tempo no chamado cristianismo, ainda duvide bastante, tenha dificuldades para crer, enquanto uma pessoa que de repente não tem tanto conhecimento teológico, tanta experiência religiosa, tem uma fé grande. Então não limite a sua fé pela sua experiência. Às vezes você pode ser uma pessoa que não tem tanta experiência religiosa, você não está tantos anos na igreja, mas isso não faz diferença para Jesus. Não faz diferença, inclusive a sua tradição, de onde você veio. Esse homem não veio de pais judeus, de avós judeus, mas ele tinha muita fé, ele era uma tradição romana. Enquanto muitos judeus que guardavam aquela lei há muitas décadas, há muitos séculos, eles tinham dificuldades. Né? Eu digo isso com toda tranquilidade. Eu, por exemplo, sou criado em igreja, estou muitos anos em igreja, não estou criticando, não estou fazendo para terceiros, estou fazendo para mim mesmo. Eu sou uma pessoa que estou a vida inteira, 50 anos em igrejas, sempre fui de igreja. Mas não é isso, a gente tem que usar isso para fortalecer a nossa fé. A gente às vezes não adianta você ter apenas experiência religiosa, muitos anos de igreja, muito conhecimento, mas se você de repente ainda duvida, se você não tem fé, se você acha que Jesus não vai realizar milagres, se você fica tratando tudo de forma muito racional, às vezes uma pessoa simples que não tem muito, tem fé. E esse centurião, ele ensina isso para nós. Ele tinha fé, ele foi até Jesus. Ele, quando recebeu a palavra de Jesus, ele até falou assim, Jesus, você nem precisa da minha casa, uma palavra sua já vai curar. Ele tinha uma fé acima do normal, ele até usou como exemplo a própria condição dele. Ele tinha soldados sobre a sua autoridade. Com certeza, ele como centurião também, ele era subordinado a muitas pessoas. Né? Você imagina uma hierarquia de exército. Ele tinha um grupo de 100 soldados dele, mas ele também era subordinado a outros generais. Ele entendia muito de autoridade. E ele reconhecia que Jesus tinha autoridade. Ele tinha essa fé. Jesus tinha autoridade para resolver qualquer situação, para curar qualquer enfermidade, para resolver qualquer problema. Ele tinha essa fé, ele usou o próprio exemplo dele. Jesus tem autoridade, assim como eu tenho autoridade sobre os soldados, Jesus tem autoridade sobre tudo.
Ele cria que Deus era soberano, ele foi atrás de Jesus. Ele não se limitou pela tradição religiosa dele. Ele era centurião, eu vou atrás de Jesus, ele vai me curar. Então, creia dessa forma. Creia, não se limite pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Às vezes o conhecimento e a experiência, no caso de alguns judeus, até atrapalhava. Eles, mas se Jesus não é o Messias, se Jesus não segue as nossas tradições judaicas, se Jesus ele faz isso, Jesus não faz aquilo. Eles até limitavam. Então a experiência e a nossa tradição não devem limitar a nossa fé. Creia em Jesus, creia de forma simples. Não fique racionalizando, mas será que Jesus é milagre mesmo? Tem pessoas que têm debates teológicos, será que Jesus cura mesmo ainda hoje? Será que Jesus... Não fique limitando. Creia em Jesus e pronto. E com certeza Jesus vai fazer milagres, amém? Continuando, esse homem ele cria no impossível, né? Ele acreditava, era uma situação muito difícil. A fé ela não conhece o impossível, né? Jesus lá em Marcos 9:23 diz: se podes, disse, tudo é possível àquele que crê. Eu não sei se esse homem conhecia essa história, de repente não conhecia, mas ele tinha fé. Ele com certeza não tinha a Bíblia do Novo Testamento, ele não tinha o livro de Marcos, mas ele acreditava que para Deus era tudo possível. Tanto que ele declarou, só uma palavra sua, ele até colocou uma forma, vamos dizer, mais desafiadora. Em vez de ele falar assim: Jesus, você tem que ir até a minha casa, você tem que tocar no meu servo. Ele falou: Jesus, fala de longe que vai acontecer. A fé deles é elogiada pelo próprio Jesus. Jesus vai dizer que nem em Israel ele viu um homem com tamanha fé. Ele até colocou, vamos dizer, um desafio. Fala de longe. Enquanto muitos, vou tocar em Jesus, vou levar a pessoa para Jesus tocar, ele já acreditava de uma forma até maior. Basta uma palavra, não precisa nem chegar fisicamente, não precisa nem entrar na minha casa e o milagre vai acontecer. A gente vê que na Bíblia existem diferentes tipos de fé, né? Tem pessoas que na Bíblia, entre os judeus, que não tinham fé. Por exemplo, lá em João 12:37, diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Tem pessoas que, segundo a Bíblia, viram milagres de Jesus e não creram em Jesus assim mesmo. Existe incredulidade, até os dias de hoje, né? Não é aquela época. Tem pessoas que você pode contar a sua experiência, ainda assim ela vai duvidar. Ainda assim ela pode achar que é o acaso, ela pode achar que você está inventando. Ela simplesmente está com o coração endurecido. Muitas das pessoas naquela época que viram os milagres de Jesus continuavam não crendo. Até os dias de hoje. Não pense, vai acontecer um milagre, como a pessoa pode não crer? Naquela época, as pessoas viram Jesus especificamente, fisicamente fazendo milagres e continuaram não crendo em Jesus. Então, tem muitos que estão com o coração endurecido. Podem ver algo acontecer, mas continuem firmes. Não sei, não acredito, continuo, não vai acontecer. Também tinha alguns que tinham uma pequena fé. Jesus, lá em Mateus 16:8, ele fala: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Jesus também disse que alguns tinham fé, ou muitos têm fé, mas têm uma fé pequena. Ou seja, eles acreditam até certo ponto. Jesus falou isso para os discípulos, eles estavam em desenvolvimento. Tem pessoas que têm fé em Jesus, mas até certo ponto. A pessoa, de repente, se for uma coisa muito difícil, a pessoa duvida mais, né? A pessoa precisa crescer na fé. Não quer dizer que você não tem fé, mas a pessoa não tem aquela fé desenvolvida, que ele acha que pode limitar a fé em Jesus. Por isso, por exemplo, a Bíblia também fala que alguns têm a fé que está crescendo. Lá em 2 Tessalonicenses 1:3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Os crentes de Tessalônica, a fé estava crescendo. Nós temos que ter essa visão. Você tem pouca fé? Você não tem? Mas alimente a sua fé. Ore mais, leia mais a Bíblia. Esteja com pessoas que ajudam você a ter fé em Deus, não incredulidade, né? A igreja serve para isso, inclusive, né? Para você ter pessoas que ajudam a aumentar a sua fé. De repente, em certos locais que você vai, fora da igreja, tem pessoas que atrapalham a sua fé. Já percebeu isso? Tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão colocar dúvidas, tem pessoas que vão tentar fazer você duvidar da Bíblia. Então, tem pessoas que não ajudam, certos ambientes não ajudam você a crescer a sua fé. Então, cresça a sua fé, que nem os crentes em Tessalônica. E tem pessoas que tinham muita fé, né? Um dos grandes exemplos na Bíblia do Antigo Testamento era Abraão, né? Lá em Romanos 4:20 diz: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Aqui é uma descrição do Novo Testamento sobre Abraão. Então, Abraão é um homem que tinha muita fé. Esse homem se enquadra mais na fé de Abraão, né?
do nível superior, que Jesus vai dizer assim: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Imagine você ser elogiado por Jesus, o próprio Jesus, observando pessoas, ele andou por Israel e falou: esse homem que nem é do povo judeu, ele tem mais fé do que todos os judeus que conhecem a lei. Então, a fé não conhece o impossível. Permita que a sua fé cresça. Esse homem, ele tinha a confiança que não havia impossíveis para Deus. Uma outra lição que a gente pode aprender, continuando aqui, que a fé desse homem era focada em Jesus. Olha só, esse homem, ele cria no impossível, ele tinha o foco em Jesus. Aqui diz o versículo 8, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Isso é um fato importante também. Ele se dirigiu a Jesus. Tem muitas pessoas que têm fé, mas nem sempre a fé das pessoas é direcionada a Jesus. Você parou para pensar nisso? De repente você conhece várias pessoas que falam: eu sou uma pessoa de muita fé. A fé você pode ter em várias coisas, né? Em várias divindades, em superstições, em pessoas, pensamento positivo, né? E você tem uma diferença. Tem pessoas que têm pensamento positivo, que é diferente de fé em Jesus, né? A pessoa acorda e fala: olha, eu acredito que hoje vai ser um dia de sorte, acredito que hoje tudo vou ter muita luz, hoje tudo vai dar certo. Às vezes tem pessoas que não têm uma fé focada em Jesus. É um pensamento positivo. Ela acha: se eu pensar positivamente, tudo vai dar certo hoje. Mas ela não está pensando em Jesus. Boa parte das pessoas que nós conhecemos são assim. Elas têm um pensamento positivo, né? Tem muitas que têm negativo mesmo. Mas tem pessoas que a gente conhece que têm pensamento positivo. Ela não ora, ela não lê a Bíblia, não está pensando em Jesus. Olha, hoje essa semana vai ser uma semana especial. Mas ela não está focada em Jesus. Ela faz isso, talvez, para alimentar a sua motivação. Mas a fé desse homem era direcionada em Jesus. Essa que é a diferença nossa do cristianismo, da fé na Bíblia. Nós direcionamos em Jesus. Nós não direcionamos em uma religião específica, não direcionamos numa pessoa, não direcionamos em certas práticas que a gente acha que vai dar sorte, né? Como se diz por aí, né? Hoje é meu dia de sorte. Vamos dizer, tem pessoas que têm superstições variadas, né? Se eu sair com o pé direito, se eu usar tal coisa, tal roupa, e assim vai, né? No final do ano tem muitas pessoas que têm por exemplo, certos pensamentos positivos. Se eu me vestir de tal forma, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Então tem pessoas que têm um pensamento positivo. Olha, até a pessoa até te critica. Não, olha, Ricardo, pense positivamente, não fique com esse pessimismo. Mas ele não está pensando em Jesus. Essa é a diferença. Esse homem, ele foi até Jesus. Essa que é a diferença, porque senão tudo é vão. Se você ficar pensando no vazio, olha, minha vida vai ser melhor agora. Sem pensar em Jesus, você pode se decepcionar. Você vai se decepcionar. Você está pensando no vago, na sorte, no acaso, né? A fé desse homem era direcionada em Jesus. É bem diferente de você apenas pensar positivamente. Pense em Jesus, é o Jesus poderoso, né? Que foi cantado hoje. Nós temos uma direção. Quem nós estamos pensando para alimentar a nossa fé? Um Jesus poderoso. A gente crê nessa pessoa de Jesus que esteve nesse mundo, que é o próprio Deus, que está comigo todos os dias. É uma fé direcionada, é um foco. Então tenha o seu foco em Jesus. Também, uma outra circunstância que a gente vê na fé desse homem, que esse homem era um homem humilde diante de Deus. Versículo 8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Isso aqui ele mostra humildade. Interessante, esse homem era um homem importante, segundo o Império Romano. Ele era uma autoridade, como ele mesmo diz. Mas diante de Jesus, ele tinha uma humildade. Isso é uma lição para nós. Às vezes mesmo que você tenha alguma posição, algum destaque que você conquistou com os seus méritos, diante de Jesus, seja sempre humilde. Não interessa se você, com a sua capacidade, você conseguiu grandes coisas, você realiza grandes coisas, seja sua vida pessoal, você tem capacidades, mas continue humilde diante de Jesus. Esse homem tinha essa humildade, que às vezes muitos dos líderes religiosos daquela época não tinham. Isso que chama atenção. Aqueles fariseus, os saduceus, aqueles homens que sempre discutiam com Jesus em várias passagens bíblicas, eram pessoas arrogantes. Olha, esse Jesus não cumpre a lei de Moisés. Esse Jesus, ele não guarda o sábado. Esse Jesus isso. Eles tinham aquele julgamento sobre esse Jesus não segue os mesmos costumes que nós. É uma arrogância, né? Um costume, quem é esse Jesus para Deus? Eu sou de uma tradição judaica, quem é esse Jesus para vir falar de mim? Eles tinham uma arrogância no coração deles. Eles tinham aquela prepotência. Quem é Jesus?
Mas esse centurião, ele recebeu o milagre porque ele foi humilde diante de Jesus. E a humildade também dele é interessante. Ele era humilde e ele não era uma pessoa egoísta, porque ele estava pedindo para o servo dele. Outro detalhe importante, ele nem estava pedindo para ele estava pedindo para um servo dele, né, para um escravo, para uma pessoa que trabalhava na casa dele, que possivelmente por ser escravo pertencia a ele. Ele estava pedindo por outro. Olha o detalhe importante, ele estava pedindo um milagre que nem era para ele diretamente, era por outra pessoa. De repente, se ele fosse uma pessoa egoísta, ele poderia pensar, eu posso ter vários outros escravos. Ele tinha muita estima por esse, mas por ser poderoso, ele podia pensar, eu posso ter outro escravo, se esse morrer, qual o problema? Ele está orando por outra pessoa. Tem muitos milagres, você tem que pedir o seu milagre, mas aqui ele estava pedindo por outra pessoa. Isso me chama bastante atenção. Não estava nem pedindo por ele, não é nenhuma dor, ele estava vendo o servo dele sofrer com a doença, e ele teve compaixão. Jesus viu tudo isso, viu que ele era humilde, viu que ele tinha compaixão, ele estava preocupado com uma outra pessoa. Meu servo está em casa. Ele estava vendo a dor de alguém que estava próximo dele, né? De alguém que trabalhava para ele. Então Deus, ele vê isso no nosso coração, ele vê que não havia egoísmo nesse homem, e havia uma humildade. Ele, na posição dele, se humilhava diante de Jesus e pedia também para o próximo. Não é errado, você tem que pedir por você também, mas ele pedia por outra pessoa. Isso me chama muita atenção. Ele está pedindo por outra pessoa, não está pedindo por ele diretamente. E Deus atendeu a fé daquele homem. Ele fez todo o esforço para que aquele servo dele fosse curado. E a gente vê, isso mostra que Deus vê o coração. Uma coisa que faz diferença para você receber esse milagre, Deus, ele vê o seu coração. Quem vê o coração é Deus, né? A gente tem impressão sobre as pessoas, você pode ter impressões sobre mim, mas quem sabe exatamente quem é você, é Deus. E Deus viu naquele coração, naquele homem, olha, ele declara uma palavra de fé, ele tem um coração realmente subordinado, ele está pensando realmente em abençoar alguém que está perto dele, então eu vou realizar esse milagre. Ele declarou e Deus atendeu. E concluindo, a gente vê, a fé gera resultados. A fé dele gerou resultados. Versículo 10, ao ouvir isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ele viu, e aqui, nos versículos seguintes, tem duas verdades. O versículo 11 e o versículo 12, está falando sobre a eternidade, quando diz, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui ele está falando sobre a questão da eternidade, que um dia muitos do Oriente, muitos não-judeus, vão se sentar no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, a fé produz resultados, inclusive eternos. A fé desse homem, desse centurião, como de várias outras pessoas que não eram judeus na época, mas creram em Jesus, fariam que eles vão estar um dia nos céus, né? Eles estão nos céus, né? Estão na vida eterna já. Eles vão estar um dia nos céus com Jesus. A fé produz resultado eterno, mas também produz resultado imediato, que no versículo 13, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então a fé produz a salvação eterna, produz você entrar no reino de Deus, mas também produz os milagres que você precisa hoje. Nossa vida cristã é assim. O principal milagre que nós temos, Jesus, teremos a vida eterna. Mas Jesus também realiza milagres hoje. Aquele homem tinha uma necessidade nesse momento. Então Jesus olha para nós assim. Mais importante que ele garantiu a vida eterna para nós, mas ele também está vendo a sua necessidade hoje. E Deus olhou para aquele homem no futuro, olha, ele vai sentar lá com Abraão, Isaque e Jacó, mas também olhou a situação que aquele homem precisava ser resolvida naquele momento. Naquela hora o servo foi curado. Nós temos que ter essa fé. Jesus está vendo a sua necessidade hoje. Quando fala aqui, na mesma hora, se você tiver fé, na mesma hora Jesus pode resolver o seu problema. Jesus está olhando a sua necessidade hoje. Ele sabe aquilo que você tem lá na sua casa. Aquele homem estava pedindo por uma necessidade lá na casa dele. Jesus sabe o que você precisa, por exemplo, na sua casa. Eu não sei, mas Jesus sabe. A distância, está orando aqui, Jesus pode estar resolvendo uma situação lá na sua casa agora. Então tenha essa fé. Esse homem teve essa fé e recebeu naquele momento a bênção que ele precisava. Jesus sabe aquilo que nós precisamos. O nome de Jesus, ele é poderoso. O resultado foi grande. Ele desafiou, ele teve uma experiência com Jesus e ele teve resultados. E a fé dele foi elogiada. Elogiada significa que é um exemplo para nós. No versículo 10, que eu já li, quando fala Jesus admirou-se, falou aos discípulos,
é um testemunho. Olha só, a fé, além de produzir resultados, concluindo, ela também é um testemunho. Porque senão essa história não estaria aqui. E Jesus fala, olha, eu andei para vários locais, nunca vi um homem com tanta fé. A fé de Jesus concluindo, ela também é um testemunho. Então a fé de Jesus produz resultados para a vida eterna, produz resultados agora, a necessidade que você está. Jesus não está olhando assim, portanto que o Ricardo vai ter vida eterna, não estou preocupado com ele agora. Jesus estava preocupado com aquele centurião no futuro, mas também no presente. Ele resolveu a situação daquele homem naquela hora e serviu de testemunho. Então creia dessa forma, creia que Jesus está vendo a sua necessidade. Eu não sei o que você precisa, quem sabe Jesus, de alguns eu posso até saber um pouco, né? A gente tem contato com pessoas, mas de muitos às vezes a gente não sabe o que você está precisando, mas creia que Jesus sabe, creia que Jesus, ele pode, se você tiver fé, se você declarar a sua fé do seu coração, creia que Jesus pode estar resolvendo aquela situação agora. Tem situações que tem o seu tempo, mas tem situações que de repente Jesus pode estar resolvendo agora, amém? Vamos crer dessa forma, Jesus pode estar resolvendo agora, e creia que isso vai ser um testemunho, assim como a fé desse homem foi um testemunho, também vai ser um testemunho. A fé de Jesus é tão grande, que ela é vida eterna, é sua vida pessoal e alcança outras pessoas. A fé de Jesus é grande, esse é o nome de Jesus, que realiza grandes coisas, independente do tempo e é até além de você. Creia dessa forma. Vamos orar e coloque no seu coração, vamos ficar de pé, irmãos? Pense aquilo que você está precisando, que haja uma intervenção de Jesus nesse momento. Você já tem a vida eterna, como esse homem tem, mas pense também algo que, de repente, na sua vida, ou de alguém que você conhece, que precisa de um milagre. Creia dessa forma, que Jesus ele pode realizar esse milagre agora. Vamos orar, feche seus olhos e pense. Deus conhece seu coração. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui essa manhã. Eu não conheço, Deus. Eu conheço de algumas pessoas, algumas situações, mas o Senhor que conhece profundamente, que conhece de verdade. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor aumenta, fortalece a nossa fé. Como esse centurião, ele teve fé que Jesus poderia resolver a situação dele, mesmo estando à distância, Deus. Jesus não estava fisicamente na casa dele, mas o poder de Jesus alcançou espiritualmente aquele homem e curou, Deus. Que nós possamos crer dessa forma. Alguma situação que está distante de nós fisicamente, de repente uma situação lá no nosso trabalho, uma situação na nossa casa, com alguém que nós amamos, alguém que está doente, alguém que está distante de Jesus, alguém que precisa de transformação, alguma situação que precisa ser resolvida. Que nós possamos crer, ó Deus, que a nossa fé pode alcançar, que o nome de Jesus é poderoso, que não há limites, Pai. Nós cremos que o Senhor está agindo, Deus. Eu não conheço, mas fortalece, Deus. Ouve a oração de cada um que está sendo feita essa manhã, ó Deus. Realiza aquele milagre, resolva aquela situação que de repente está causando sofrimento, está causando algum tormento, alguma preocupação, uma ansiedade, Deus. Tem coisas que o Senhor vai resolver no seu tempo, mas nós cremos que tem coisas que o Senhor pode estar resolvendo agora, em nome de Jesus. Por isso nós entregamos esse problema, essa situação que de repente está em nosso coração, em nossa mente, em nosso corpo, em alguma circunstância da nossa vida, entregamos na Tua presença e nós cremos em nome de Jesus que o Senhor está resolvendo para agora, do Teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Levante suas mãos, vamos agradecer por esse culto. Senhor meu Deus, te agradecemos por esse culto, que essa palavra fique firme em nosso coração, Deus, e que o Senhor aumente a nossa fé. Nos abençoe agora na IBD e também no decorrer desse domingo. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E relembrando que temos IBD agora, tá bom? Os adolescentes, casas de adultos, Deus te abençoe e tenha um bom domingo. Deixa eu conversar com ele, senão